Companheiros, bem-vindos. Cá estamos nós para a rubrica do Tudo o que precisas de saber com a Zontes 350E. E como vocês já sabem, Zontes é sinónimo de InMotors. Temos aqui o Tiago, que vai ser o nosso anfitrião para mais uma rubrica. Olá malta, estamos prontos para mais um Tudo o que precisas de saber, hoje com a Zontes 350E. Tem um motor monocilíndrico de 350 cm3, disponibiliza uma potência de 36 cavalos às 7500 rotações. Este motor destaca-se na sua classe, hoje conta com 38 Nm às 6000 rotações. Também se destaca pela sua alta taxa de compressão. A refrigeração é líquida. A transmissão é automática e é feita por variador contínuo. Mais um ponto forte nesta moto: suspensão dianteira telescópica, como podem observar. Atrás temos duplo amortecedor. Quanto à travagem, vem equipada com bombas de travão J-Roan e com ABS, tanto à frente como atrás. O pneu da frente 120/70, roda 15. Na traseira temos pneu 140/70, roda 14. A altura ao solo são 770 mm. Vem equipada com descanso lateral e central. Como já sabem, a chave desta moto é keyless e vem equipado com esta pulseira. É da geração 3.0. Para ligar a moto, basta um toque neste botão vermelho. Para colocar o motor a trabalhar, tem que travar e carregar no start. Para desligar, é no corte corrente. Para desligar a ignição e trancar a direção, basta ficar a pressionar no botão vermelho. Está trancado. Para abrir o depósito de combustível, basta carregar aqui. Este depósito tem uma capacidade de 16 litros. Para termos acesso ao espaço de arrumação, carregamos aqui. Temos um espaço com 50 litros de capacidade, onde podemos colocar 2 capacetes. Para verificarmos o nível de óleo desta moto, podemos fazer através desta vareta, sempre com o descanso central colocado e à temperatura normal de funcionamento. O óleo dos travões, tanto da frente como traseiro, poderá ser verificado através destes 2 pequenos visores. Para verificarem o nível de anticongelante, é aqui. Temos 2 porta-luvas. Aqui dentro temos 2 tomadas do USB, uma tipo C e outra USB normal. Aqui do lado direito do guiador temos o acelerador, a manete de travão da frente, que é regulável, o corte corrente, o botão de Eco e Sport, abertura de tampão de combustível, abertura de banco, o botão vermelho liga e desliga a ignição. Aqui controlamos as luzes, ligamos ou desligamos, sendo que desligado mantém sempre as luzes diurnas ou mínimos, como quiserem chamar, acesas. O botão de Start e aqui o botão controla ligar e desligar os punhos aquecidos, que vem equipado de série neste modelo. Do lado esquerdo do guiador temos a manete de travão traseira, também ela regulável. Também podemos encontrar o travão de parque, com 3 posições. Aqui temos o botão de sinal de luzes, aqui máximos ou médios permanente. Piscas, faz para um lado e desfaz para dentro, 4 piscas e buzina. Aqui controlamos o subir e o descer do vidro. Estes botões permitem-nos navegar no computador de bordo. Vamos a isso? Vamos descrever aqui o display. Aqui podemos verificar a quilometragem que falta até à próxima manutenção, a quantidade de combustível que temos face aos quilómetros, o nível da bateria, a TPMS diz-nos a pressão e a temperatura dos pneus, dianteiro e traseiro. Podemos trocar e temos o trip, a média de velocidade a que esta moto já andou e o consumo que ela está a fazer. Aqui podemos verificar os quilómetros totais. Nesta linha superior aparecem-nos as rotações do motor, quantidade de combustível e a temperatura do motor. E aqui a velocidade a que circulamos. E para não chegarmos atrasados, temos aqui o relógio. Aqui temos a luz de ABS, que apaga assim que começamos a andar, e aqui a luz do motor, que se desliga assim que o motor começar a trabalhar. Vamos entrar nas restantes configurações. Aqui podemos mudar a aparência do display. Estávamos no simples, passamos para o race. O street, o casual e o simples. Aqui ligamos a conectividade com o telefone. Podemos escolher Android ou Apple. Aqui podemos escolher o Dark Mode ou no automático. Aqui temos os vários níveis de brilho do ecrã. Ligar a conectividade do Bluetooth pode ser feita aqui. Aqui podemos controlar a pressão dos pneus em bar
ou fazer um simples reset a cada pneu depois de corrigir a pressão. O controle de tração é possível desligar ficando a pressionar este botão. Aqui podemos acertar o relógio e podemos definir se queremos quilómetros ou milhas. A linguagem está disponível em inglês ou chinês. Aqui podemos fazer um diagnóstico do estado atual da moto. Depois de emparelhado o telemóvel com a moto, colocamos aqui no Carbit Link, fazemos aqui a pesquisa pelo QR Code e conectamos o telemóvel à moto. Depois de conectar, é só fazer a navegação para onde queremos ir. Basta colocar um destino, procurar e automaticamente ele envia para a moto. Já temos a informação pronta a navegar. Já sabem, qualquer dificuldade que tenham, estamos cá para ajudar. A garantia é de 3 anos e as revisões são a primeira aos 1000 km e as seguintes de 5 em 5000 km. E pronto, companheiros, foi mais um Espaço InMotos. E agora a parte mais importante, não te esqueças de ser feliz. Porque isto é do caracho.